Boa noite, meu nome é Evaldo Moraes e estou aqui para relatar uma história que ocorreu há 2 décadas na minha família. Na época, meu pai, Ivo Moraes, possuía um local para pesca chamado Pesque Pague. Por diversos motivos, ele teve que se desfazer dos peixes e o lugar ficou abandonado por muitos meses. Durante esse período, presenciamos algo inexplicável até hoje, que ocorreu no Pesqueiro dos Morais, um local belo com um grande açude onde as pessoas iam pescar e pagavam pelos peixes capturados, que eram preparados ali mesmo. Enquanto meu pai e meus irmãos trabalharam nesse local por muitos anos, apenas eu tinha o desejo de continuar lá. Meus irmãos foram se dedicar a outras ocupações, e com o tempo, tornou-se impossível cuidar de tudo somente com meu pai e eu. Decidimos então vender alguns peixes e colocar o terreno à venda, deixando o lugar abandonado por meses até encontrar um comprador. De tempos em tempos, eu ia até lá para verificar se alguém tinha mexido em algo ou se alguém estava causando danos intencionais. Comecei a notar que algumas madeiras estavam sendo cortadas, como se alguém estivesse usando uma faca para rasgar as coberturas de palha. Algumas partes pareciam ter sido arrancadas e cadeiras de plástico que tínhamos deixado presas com correntes estavam quebradas. Achei que pessoas estavam invadindo e danificando as coisas por pura maldade. Meu pai e eu decidimos passar um fim de semana na antiga casa que tínhamos lá, esperando para descobrir quem estava entrando e destruindo tudo. No sábado de manhã, fomos para lá e esperamos o dia todo, mas nada aconteceu. Antes do anoitecer, voltei para casa, peguei algumas marmitas e 2 garrafas de café, e retornei antes do anoitecer. As horas passaram e nada aconteceu. Então, arrumamos redes e deitamos para descansar. Acabei adormecendo. Acordei com meu pai me chamando para ver a coisa mais assustadora, estranha e surpreendente que já havia presenciado em todos esses anos. Na beira do açude, próximo a um pequeno barco de madeira que não utilizávamos e já estava bastante deteriorado, havia algo que balançava e mordia a madeira, quebrando-a com suas presas. Não se tratava de nenhum animal conhecido por qualquer pessoa. Lembrava um réptil com uma pele brilhante e viscosa. Tinha uma cabeça arredondada e garras afiadas que raspavam a madeira e a cortavam rapidamente. Saímos de casa e nos aproximamos para ver melhor. A criatura saiu da água e começou a andar pela margem. Dirigiu-se a uma palhoça e lá ficou, passando as garras pelas palmeiras cortadas que sustentavam a estrutura. Era um monstro, uma criatura jamais vista, algo sobrenatural que utilizava o lugar abandonado para emergir das águas e permanecer ali. Foi quando a criatura virou na nossa direção, enquanto observávamos abaixados, e deu um salto rápido para a água. Ouvimos o som de suas pernas batendo do outro lado, e ficamos atonitos dentro de casa até o amanhecer. Assim que o sol nasceu, olhamos na margem e vimos uma pegada muito estranha na lama. Meu pai olhou para o outro lado e me chamou para irmos até a casa de um velho amigo dele, que ficava a cerca de 100 metros do açude, em uma estrada estreita. Peguei minha moto e fomos até lá. Ao chegar, meu pai chamou e um homem com chapéu de palha, que parecia estar capinando o mato atrás da casa, veio ao nosso encontro. Ele disse: "Eu queria te encontrar mesmo." Sentamos à beira do açude, em uma sombra, e ele nos contou o que havia presenciado. Ele tinha ido pescar com sua vara e observou algo saindo da água em direção ao nosso pesqueiro. No início, pensou que fosse uma pessoa robusta, mas logo percebeu que era algo estranho, com movimentos peculiares. Achou curioso o fato de estar em um lugar abandonado, então imaginou que fosse um ladrão. Ele se aproximou, observando, e percebeu que não era uma pessoa, mas sim uma criatura monstruosa que saiu da água e começou a destruir as coisas no local. Ele voltou pelo outro caminho, continuando a observá-la por um tempo, até que a criatura deu um salto e desapareceu na água. Se emergiu novamente, foi longe. Ele não tinha contado antes porque não sabia exatamente o que tinha presenciado. No entanto, ao nos ver ali, supus que tivéssemos visto também. Esse amigo do meu pai mencionou que conversou com algumas pessoas que costumavam armar redes nas águas para pescar e perguntou se tinham visto algo estranho recentemente.
Alguns relataram que suas redes tinham sido rompidas ao meio e que os peixes que estavam nelas haviam sido parcialmente comidos, mas não por peixes maiores ou menores. Parecia como se algo tivesse mordido metade deles e desaparecido. Outra história que ele nos contou foi sobre dois irmãos que foram caçar em uma área mais distante dali. Eles estavam em uma tocaia quando ouviram um barulho alto vindo das águas, vindo de onde eles estavam até o açude. Não era tão perto, então desceram para verificar o que estava acontecendo, com medo de serem vistos, já que estavam em uma propriedade privada. Ao chegarem mais perto, viram muitas bolhas na água e testemunharam algo saltando bem alto e caindo de volta na água, desaparecendo. A criatura tinha o tamanho de um homem baixo, mas suas pernas pareciam ter uma envergadura gigantesca. Ficaram observando por um bom tempo, esperando que a criatura emergisse novamente, mas ela não apareceu mais. Ao retornarem para casa, eles contaram ao pai e ao avô sobre o que tinham presenciado. O avô deles compartilhou uma história ocorrida há mais de 50 anos, em um inverno muito chuvoso na região. O açude, que já era grande, ficou ainda maior com as enchentes, e muitas pessoas vinham pescar de vara ou em pequenos barcos. Havia um senhor conhecido como Guindio, devido aos seus longos cabelos, que era um pescador experiente da época. Em uma tarde, enquanto ele estava na água colocando redes perto de algumas plantas, viu duas mãos esverdeadas saindo do fundo, tentando puxá-lo para baixo. A criatura conseguiu derrubá-lo na água, mas ele conseguiu reagir e ferir as mãos da criatura com uma pequena faca que carregava na cintura. Assustado, ele nadou desesperadamente de volta à superfície. Contou que a coisa na água era muito verde e havia tentado levá-lo para as profundezas. Essa história tinha mais de meio século, mas ainda havia pessoas que afirmavam ver a criatura nadando naquele açude. Esses foram alguns relatos de pessoas que, assim como meu pai e eu, testemunharam a presença dessa estranha criatura emergindo daquele açude. Dizem que é um monstro que habita as profundezas das águas e que nunca morre. Quando não está interessado em se alimentar de peixes, tenta levar para baixo alguém que esteja nadando nas proximidades, fazendo com que a pessoa desapareça sem deixar rastros.